para o Richard ficar tranquilo, pronto. Márcio, bem-vindo. Guida, Carol, Érica. Então, a gente fez uma quarentena no Velho Continente e retornamos essa noite. E os 10 primeiros dias foram dedicados a encontros em Portugal e os 2 últimos dias também. E entre uma coisa e outra, a gente rodou 6.500 quilômetros dentro de o que eles chamam de autocaravana, de motorhome, nós 4, eu, Fábio e as meninas, Francisca e Catarina, com essa experiência, né, dessa intensidade de mudança de passagem, de caminhada, e você está o tempo todo ali, né? E o que aconteceu foi que já estava vindo muito claro essa necessidade de caminhar para o social, e foi num período muito intenso, porque a gente teve fora nesses 40 dias durante as eleições, durante o primeiro e o segundo turno. E eu sempre achei muito privilegiado a possibilidade de ver as coisas à meia distância, porque a meia distância te dá a possibilidade de você ter mais espaço, você não está tão envolvido emocionalmente, você tem um outro espaço, e ao mesmo tempo você não está desconectado. Aquilo é importante na sua vida, aquilo te faz sentido. Então é um privilégio essa meia distância. E olhando na meia distância, muitas coisas foram se fortalecendo no sentido de que está mais do que na hora. A gente vem muito tempo trabalhando para o desenvolvimento da vida adulta, sabendo que, reconhecendo que a gente ainda não teve essa experiência de vida adulta como sociedade, como cultura, porque a vida adulta, nesses termos, né, isso é só um artifício, não são termos sociais e culturais definitivos, né? É só um modo de estabelecer a percepção de que nós estamos sempre buscando a legitimidade fora da gente. A gente está sempre buscando um patrão, um pai, uma mãe, um presidente, um rei, alguém que tome conta da sociedade. Às vezes a gente fala assim, não, tudo bem, eu até me viro porque eu tenho aqui meus recursos e tal, mas e aqueles que não têm recurso? E aqueles que estão realmente dependendo de uma política pública, como é que eles vão se virar? Então, a gente está sempre buscando alguém que cuide do campo social como se fôssemos crianças, né? Então, já faz muito tempo que a gente vem nesse processo da adultização de nós mesmos através de artifícios de reconhecimento, e com essa eleição, porque tem uma sustentação o tempo todo nesse processo que a gente vem fazendo, de que as coisas são realmente necessárias, enquanto elas estão acontecendo, elas são necessárias, e o caminho delas é se tornarem desnecessárias. Se tornar desnecessária não quer dizer se tornar menor, se tornar desimportante. Elas se tornam desnecessárias porque elas já não estão, elas entraram nessa integração, que não é como a Cuca disse, né? Não é uma coisinha um pouco daqui, um pouco dali e faz uma mistura e isso integra. Não, uma integração é quando você já está interno, já internalizou aquilo, já entrou num campo de criação aquilo, né? Então, nesse processo de caminhar em direção a se tornar desnecessário, por exemplo, a democracia, que é a democracia? Ela é uma ponte, ela foi uma ponte absolutamente necessária para a passagem da ditadura
O feminismo foi uma ponte absolutamente necessária para a passagem do patriarcado. Porém, tudo aquilo que a gente sustenta e a gente mantém, a gente diz, não, é isso agora, vai se tornar o velho. Então, se eu falo, o feminismo ele tem que se manter agora que ele está acontecendo, está sendo visto, e eu tenho que lutar para a manutenção dele, ele vai se tornar um patriarcado igual, equivalente ao patriarcado. Ele vai ocupar aquele lugar e vai começar a atuar igualzinho quem estava no poder antes, que no caso era o homem branco, hétero, europeu. E a democracia é a mesma coisa. A democracia, conforme ela vai ficando tão insistente como algo definitivo, que não seja uma passagem que se torne desnecessária para então a gente entrar em campos de criação outros, ela se torna uma ditadura. E aí você vê uma democracia eleger um ditador, ou alguém que pelo menos quer ser visto como ditador, é uma revelação disso, né? Então, a sensação que eu tinha à distância é que, na verdade, a gente cuidou de muitas feridas mal curadas, e essas feridas elas começaram a inflamar e aí começaram a infeccionar e elas abriram. E elas precisam ser tratadas e cuidadas de uma maneira que possam ser cicatrizadas e alisadas. Alisadas quer dizer o quê? Que elas parem de ser a referência. Então, a partir dessa percepção e dessa sensação tão clara que já me vinha antes, de uma atuação num campo social. O que é atuação no campo social? É quando vai além, né, daquele seu campo pessoal. Então, para mim, o processo de entrar no campo social é um transbordar do seu campo pessoal, mas ele atua de uma outra maneira. Ele tem um olhar para o social. E com isso, eu lancei um processo domingo lá em Portugal, numa roda de pessoas pessoas muito generosas, assim, no sentido de pessoas que estavam muito dispostas, pessoas muito disponíveis e dispostas. Deixa eu colocar aqui, pronto. Que se deslocaram de vários lugares e nos reunimos nessa sala. E o que eu vou começar a fazer é trazer encontros online, a princípio 3 vezes por semana, terças, quartas e quintas, e quem sabe isso vai se extrapolar para 7 vezes por semana, com um olhar, né? Com uma contenção, esses encontros. Então, as quartas-feiras vão continuar com a vacuidade, que vai fazer parte desses encontros, que tem sido uma prática que tem nos sustentado bastante. E nos outros dias, um encontro voltado para essa passagem da moral para a ética, para essa passagem do pessoal para o coletivo, do necessário para o desnecessário, da democracia para um campo de criação. Nada muito novo, porém eu vislumbro nesse processo social como prática, como efeito, que pode ser, não dá muito para saber para que campo isso vai, mas como prática e como efeito, eu vislumbro isso numa desescolarização, numa destituição prática de escolas. Isso quer dizer o quê? Da mesma maneira que eu posso trabalhar um processo de destituir poderes nas minhas relações pessoais, de
criar relações através das jornadas, através dos nossos encontros virtuais, que são coisas que vão se concretizando, eu sinto o campo aberto para a gente fazer uma prática dessas. A gente, não digo eu, nem ninguém pessoalmente, não como grupo isso, mas criar um campo para que as pessoas que estejam em escolas poderem fazer isso, poderem desescolarizar escolas. E eu vou dizer da onde veio esse movimento concreto. Lá em Portugal eu fiz 10 encontros, na verdade 12 encontros, eu acredito, e desses encontros foram em espaços de aprendizagem livre e em escolas e em alguns lugares como o Himalaia, assim, lugares para encontros. Toda vez que eu fiz um encontro na escola, era muito claro a vontade, a necessidade dos professores transmutarem aquele espaço. E num desses encontros tinha uma secretária da educação participando e ali era muito claro, foi muito claro que durante o encontro os professores foram tomando a clara sensação de que depende deles, de que é uma grande ilusão acreditar que eles têm um patrão, que esse patrão se chama sistema escolar, diretor, secretaria de educação, ministério de educação. Foi ficando tão claro que estava na mão deles, e o que eles pediram então foi estrutura para isso, estrutura pessoal para isso, para poder atuar dessa maneira. Ficou muito claro isso para eles ali, diante da secretária de educação. Foi lindo ver isso acontecer. Que o que a gente e por que, né, essa atuação nesse sentido? Porque nos outros espaços de aprendizagem com que eu me encontrei, e também outros que tem aqui no Brasil, também é uma passagem e é um limite, porque são espaços para 20 crianças. Nenhum desses lugares gostaria de ter 300 crianças. Como eu já contei para vocês, eu tive um contato com uma pessoa que me emocionou muito quando ela disse que a escola salvou a vida dela, mas que ela é hoje uma educadora e é uma pós-doutora em didática em português, uma portuguesa que mora no Canadá e que ela precisa fazer com que as escolas continuem, porém ela veio me pedir ajuda para repensar a escola, diz, não dá mais para ter escolas, porém a escola salvou minha vida. Então, nesse paradoxo de que a gente não dá mais para ter escola e a escola ainda é um campo que pode se tornar desnecessário, mas ele ainda é um campo onde estão lá pessoas que querem estar com crianças e crianças que se encontram, é muito propício fazer deste campo, onde já está todo mundo ali, um lugar realmente prático, real, concreto, aonde essas pessoas todas, alunos e professores, possam destituir todos os poderes que percorrem essas escolas. Esses espaços de aprendizagem e todas as pessoas que, de alguma maneira, conseguem praticar a desescolarização, isso quer dizer o quê? Criar crianças fora de instituições, dão muita força para um processo desse, porque são práticas que concretizam a possibilidade de crianças crescerem de uma maneira muito saudável, muito íntegras, de crianças poderem se desenvolver cognitivamente, fisicamente, emocionalmente, socialmente, fora de experiências institucionais. Então, processos de aprendizagem livre, famílias que têm os filhos em casa, são cases aí, casos que vão nos ajudar muito a ter confiança de que a escola não é mais necessária como uma instituição de ensino. Então, as escolas podem se tornar
um espaço de potencialização de aprendizagem. E a aprendizagem ela só acontece quando alguém pega e fala assim, eu me ensinei. Isso não quer dizer que ela aprende sozinha, ela aprende em relação, não tem outra possibilidade. Mas ela se apropria daquilo que ela aprendeu, então ela diz, eu me ensinei. E é assim, conforme a Cuca vai trazendo para a gente campo de práticas para vacuidade, quando alguém pratica a vacuidade, aquela pessoa está se ensinando vacuidade. Ela não está ali seguindo uma metodologia externa a ela, mas ela se integra àquilo e fala, eu me ensinei. Hoje de manhã, quando eu fui meditar na vacuidade, pós-meditação, me veio essa sensação clara que o eu só existe no passado e no futuro. O eu só existe nas marcas, nos ressentimentos, nas sensações de medo, de raiva, de vergonha, essas sensações extremas, ou no futuro, nas expectativas, na busca de legitimidade. E se você está no presente, ele desaparece. O que fica ali é uma força de existência, já não existe eu, né? Então, eu volto a dizer, a vacuidade, esses encontros de vacuidades ainda não se tornaram desnecessários, eles vão, porque a Cuca tem mais o que fazer da vida, não precisa pensar que vai ficar a vida inteira aqui nos guiando, mas e não se tornou desnecessário ainda, mas um dia vai. E nos tornou desnecessário porque realmente a gente está conseguindo entrar numa prática. A Cuca me deu um livro antes da viagem que eu li já no avião, na ida, ela mostrou aqui para gente sobre a introdução de vacuidade, que um amigo, na verdade, tinha me recomendado, e eu acho que a gente conseguiu aqui nos nossos encontros, desses 10 encontros até agora, entrar em prática constante. Então, sempre veio uma teoria, sempre vem uma experiência, sempre vem um pseudo-ensinamento, mas, na verdade, o que acontece é sempre um convite para a gente se auto-ensinar, aprender por si só a fazer a prática da vacuidade. E esse livro que eu li parecia um livro bem interessante, bem básico e tal, mas ele segue, de uma maneira geral, o que a gente tem como ensinamento. Alguém está ensinando alguma coisa para alguém. Alguém está acreditando que detém um conhecimento e que esse conhecimento é possível de ser compartilhado e que alguém aprendendo o que você ensinou te legitima, te faz mais importante, te dá mais significado. Então, é o momento de destituir o ensinamento, porque, de uma certa maneira, a gente está em busca de legitimidade, por isso é o momento da gente reconhecer que não somos ilegítimos. Se nós não somos ilegítimos, nós não precisamos buscar mais legitimidade. Então, esses 3 dias semanais, a princípio terça à tarde, quarta à noite, quinta de manhã, porque quero contemplar os fusos horários, porque tem gente em Portugal, tem gente no Canadá, na Alemanha, no Japão, que já se comunicou falando que querem participar desses encontros, e que também vão ficar gravados, disponibilizados, também serão abertos e gratuitos, e que eu vou dar esse início desse encontro, que é para poder dar essa direção de se tornar desnecessárias algumas coisas. Esse encontro ele vai ficar aberto para que outras pessoas comecem a tomar conta desses encontros, né? A trazer a sua experiência, a trazer aquilo que você está criando para compartilhar e, de uma certa maneira, a gente fortalecer essa rede. Então, enfim, o lançamento é esse. O lançamento é a partir de terça-feira que vem, vamos ter encontro na terça, na quarta e na quinta.
Na quarta-feira, a vacuidade a gente tem feito de 15 em 15 dias. A gente pode, isso na verdade é uma disponibilidade da Cuca, se a gente faz ele mais intensivamente todas as quartas, né? E aí terças e quintas também serão práticas de passagem da moral para a ética, deixar isso mais claro. Então, claro que são processos ainda dualistas, processos que contemplam a nossa mente dualista, que fala, entendi, tem uma lógica, tudo isso, mas sempre na criação da mente paradoxal para a gente poder fazer uma outra mente, para a gente poder criar uma outra mente. Que eu senti, de uma certa maneira, de todos nós, assim, nesses encontros com professores, nos encontros que a gente faz aqui, de uma maneira geral, em todos os encontros, o que eu sinto é uma vontade que as pessoas têm de quando é que eu vou ter essa mente paradoxal funcionando. Eu quero essa mente paradoxal em mim. Então, que vai se tornar desnecessária também. Então, é um convite para isso, para a gente fazer práticas mais intensivas. Não precisa estar online, pode estar online para ter mais diálogo, mais trocas, mas depois vai estar também offline, que a gente possa concretizar essa mente paradoxal e que a gente possa levar isso, cada um nos seus domínios, nas suas relações, essa mudança efetiva de um campo social. É incrível ter percebido que quem elegeu, na minha percepção, na minha perspectiva também, que não é de uma verdade absoluta, né? Mas quem elegeu Bolsonaro foi hashtag ele não, porque se deu muita força, né, a isso, e assim a gente vai continuar criando e fortalecendo tudo aquilo que a gente antagonizar. E se a gente consegue integrar em nós, e essa integração, a Cuca vai nos ajudar com a vacuidade, que eu acho que vai ficar mais precisa, né? Não mais simples, talvez, mas mais precisa, essa integração, ela faz realmente a gente ter um outro olhar para as coisas e tornar desnecessário aquilo que a gente até então estaria antagonizando. Então, não tem, na verdade, muitas novidades, mas são todas novidades porque é presente, né? Você olhar para a mesma coisa que você já vem pensando, já vem atuando, já vem praticando e sentir isso no presente, sentir isso sem precisar ter um eu. O que é não ter o eu? Não ter a especulação ou a busca de legitimidade. É simplesmente necessário, é simplesmente necessário para se tornar desnecessário. Então, para eu passar a palavra para a Cuca, só vou deixar o convite aqui claro. Terça-feira, às 16 horas, quarta-feira, às 19 horas, quinta-feira, às 9 da manhã. Faremos esses encontros, eu não sei a duração. Os nossos encontros às quartas é de 1 hora e comporta muito bem, porque a gente tem a prática, tem, por enquanto, essa passagem de como a prática da vacuidade integra na nossa vida do cotidiano, mas eu não sei se são encontros, de repente, que duram 20 minutos, se dura 1 hora, a gente vai ter que ir criando juntos isso. E esses encontros têm, e vai ficar gravado, se não aparecer ninguém, eu gravo mesmo assim e deixo online. Porque é um exercício intenso de ver que precisa fazer alguma coisa no campo social. E a gente não consegue fazer nada nessa perspectiva diretamente no campo social. A gente precisa fazer um caminho indireto. E esse caminho indireto vai ser um convite para que todos nós possamos sustentar professores
que estão prontíssimos para fazer uma mudança muito grande dentro das escolas, que é fazer com que elas desapareçam. Como isso vai ser, cada um vai criar o seu. A gente não é um plano que a gente vai pôr em ação, mas é uma força mesmo. Mas é um campo de vazio, é um campo de presente, sem marcas do passado, sem expectativa do futuro. Imagina o que será uma escola sem marcas de passado e sem expectativa de futuro. Então, é isso. Feito o convite, feito o lançamento, sem muito glamour e muita pompa, mas muito cheio de sensação de que esse é o momento e que vou pôr força nisso, vou investir isso, né? Então, Cuca, claro que depois dá para contar um monte de coisas, né? Um monte de insights e percepções de uma quarentena, mas esses processos vão surgindo naturalmente conforme a gente vai desenvolvendo pontos, né, específicos dessa matéria humana que está em plena transmutação. Então, isso, a Cuca já abriu o microfone. Está com você, querida. Não, eu queria mais checar uma coisa que eu estou entendendo, mas eu não tenho certeza se eu estou entendendo corretamente, que eu estou achando que, para nós, ao participar desses encontros, para nós quem não tem assim, uma ligação direta com a escola, com o professor, assim, lidando com criança, mas eu vejo uma ligação, quero checar isso, eu vejo uma ligação dessa desescolarização interna dentro de nós. A gente é tão escolarizado e tão assim afoito de adquirir mais coisas, mais conhecimentos, e a gente aprender a deixar isso, acho que faz parte, não é? Porque como que você vai encarar uma coisa nova se você mesmo, na prática, é tão escolarizado? Então, me fascina se tiver esse aspecto, a participação me fascina porque vai ajudar no cotidiano mesmo a perceber essa presença de um enquadramento dentro de nós que é um tipo de escolarização. Né? Sim. Na verdade, para mim, esse é o caminho possível, que é um caminho indireto. As escolas existem por nossa causa. O Bolsonaro vai ser presidente do Brasil por nossa causa. Não interessa quem votou nele, quem não votou, quem votou nulo, mas é por causa da nossa existência, da nossa presença e do modo da nossa vida, né? E assim o capitalismo existe por nossa causa. Nós somos criadores disso. Então, a mudança pode não ter um professor participando desses encontros. Se fizer uma mudança num campo social e diz aí é um número muito falado entre vários campos aí, que se 10% de um campo social muda, aí o campo muda. E eu acredito nisso porque, assim, se 10% de mim muda, o campo todo muda, e realmente eu vejo isso acontecer, eu sinto que a gente possa fazer um trabalho indireto dessa maneira. Mas muitos professores que já querem participar, já estão bem ligados com isso. Inclusive, tem uma professora também, uma outra professora doutora do Sul, que ela me procurou porque ela fez uma tese muito linda sobre alfabetização, onde a tese dela diz que nenhuma criança precisa ser alfabetizada para se alfabetizar. Para ela, se alfabetizar é igual andar nos dias de hoje. Só que ela não tinha casos. Então, ela me procurou para que eu pudesse ajudá-la com casos e responder ali uma lista de coisas. E ela também vai estar presente nesses encontros. Lá em Portugal, existe duas pessoas que têm um espaço de aprendizagem e elas foram convidadas para entrar numa escola com essa experiência desse espaço de aprendizagem. E também elas
vão estar presentes e junto aqui nesses encontros, porque é muito fácil a gente abrir concessão. A gente tem, antes de mais nada, uma dependência imaginária, claro, que faz a gente abrir concessão. Então, se eu acredito que eu dependo emocionalmente, financeiramente, ou intelectualmente de alguma coisa, a minha relação com aquilo vai ter sempre uma especulação. Eu sempre vou abrir uma concessão para manter a sustentação da minha dependência, porque na minha ideia eu tenho aquilo por causa de alguma troca, né? E não simplesmente por causa da minha experiência. Não sei se eu estou sendo clara, mas esse nosso trabalho vai ser de olhar para isso, de olhar como é que nós somos criadores absolutamente de todas as nossas prisões. E essa criação vem de uma dependência, essa dependência vem de uma sensação de ilegitimidade. E se a gente, e isso a mente dualista até pode entender, mas quando ela entende isso, ela começa a fazer tese, ela começa a escrever livro, ela começa a dar palestra, e começa também a ser absorvida pelo mainstream. Isso não é o que realmente faz a mudança. Quando esse entendimento acontece, e aí a gente tem um outro passo, que é a criação de uma outra mente, aí é que a coisa começa a mudar. Então, eu diria que na prática os nossos encontros vão se intensificar, porque está na hora de realmente a nossa mente mudar. E ela está pronta para isso. Senão o encontro ele não aconteceria para isso, né? E isso é diferente de uma especulação. Estamos fazendo um encontro com o objetivo da mente. Não, a mente já está pronta para mudar. Então isso é o que vai acontecer e pronto. Não é um plano. É o que é, né? E isso está muito claro. Talvez eu não esteja sendo muito concreto com isso, mas para mim chega como uma sensação muito clara. Então, sim, Cuca, é uma desescolarização de todos nós para... A ética. E a ética é o bicho, né? Porque a gente fez com que a ética se associasse à moral. E nessa perspectiva, se existe ética, não dá para existir moral. E se existe moral, não dá para existir ética. Então, a gente absorveu a ética como uma ética moralista. Isso quer dizer o quê? Eu sou ético quando eu cumpro a moral. Isso, assim, se você vai destrinchar isso, não fecha a conta. Isso é um grande absurdo, isso é uma grande contradição. Porque a ética é a capacidade que nós temos de que os seres, de que as coisas, inclusive, têm de se relacionar sem intermediário, de se relacionar de criação para criação. E esse é um campo ético. O campo moralista é quando não existe relação direta, ou a relação direta ela destrói, ela é uma ameaça, então a gente precisa de intermediários. E aí se cria moral, se cria as leis, se cria combinados e acordos, tudo necessário. É necessário que se tenha leis, acordos, combinados, contratos, é necessário para se tornar desnecessário. Para que a gente saia dessa moralidade e entre no campo de criação, porque liberdade e criação não pode ser submetida, senão já não é nem liberdade nem criação. Ela não pode estar comprometida, ela não pode ser limitada, senão não é liberdade, não é criação. E como nós estamos entrando nesse campo de criação e de liberdade, o que é liberdade? Liberdade é a capacidade que eu tenho de fazer aquilo que eu não tenho escolha, de tão livre que eu sou. Eu vou fazer aquilo que vibra da maneira mais genuína. E isso eu não tenho escolha. Isso quer dizer o quê? Eu não estou sendo subjugado ou condicionado por nada, né?
Isso não quer dizer que existe inerentemente. A minha liberdade existe em relação. Eu não tenho, nessa perspectiva, eu não tenho uma liberdade pronta. Eu sou livre, eu faço o que eu quero, a hora que eu quiser, como eu quiser. Isso não é liberdade. A minha liberdade acontece na relação. Quando entro em relação, e se eu entro em relação direto, o meu campo vibracional criador, ele não tem escolha, ele sabe o que fazer a favor da vida. Ele sabe o que fazer. Mas para isso ele tem que estar em relação direta para que esse campo criador esteja ativado. E isso não pode estar intermediado por moral. E isso não pode estar sem relação. Se eu não estiver em relação, eu não vou ter campo de liberdade, campo de criação. A criação acontece só em relação. E não estar em relação é uma ilusão. Não tem a mínima possibilidade de nada que esteja na nossa percepção de vida que esteja fora de relação. Que alguém, se algum dia encontrar, diz aí para a gente poder rever isso. Mas, a princípio, nunca ninguém encontrou nada que exista inerentemente e fora das relações, não? E só mais uma coisinha, você mencionou no WhatsApp do Himalaia a questão todo esse desenvolvimento tecnológico, a inteligência artificial, e como que isso, sem ética, pode destruir a humanidade. Isso está entrando no seu pensamento nessa proposta? Sim, na verdade, a inteligência artificial provavelmente, até onde a gente sabe, é um produto do ser humano, né, que tem que estar a serviço do ser humano. Mas a gente tem visto, pela história da humanidade, que por algum motivo, tudo que o ser humano produz acaba virando dono dele. E então o ser humano vai lá e produz um modo de vida, e aí esse modo de vida acaba dominando. O ser humano produz um sistema de ensino, e aí o sistema de ensino começa a ficar mais importante do que o ser humano. Produz uma escola e agora é a escola quem manda, não tem, o ser humano já tem que ser. E a gente começa a ser funcionário para fazer com que tudo aquilo que um dia a gente criou continue atuando. Então, quer dizer, se a gente não trabalhar com tudo é necessário para se tornar desnecessário, a gente sempre vai virar um funcionário. Porque uma vez que a coisa tem que continuar, alguém tem que manter aquilo. E aí eu tenho que virar funcionária daquilo, né? E parece que a inteligência artificial pode ir por esse caminho. Ela é criada, aí ela começa a ser indispensável, e daí começa a ter um monte de funcionário para alimentar aquilo, para dar sentido àquilo, porém, numa exponencialidade, porque a inteligência artificial tem uma velocidade, uma capacidade de reunir dados, de juntar, né, ali informações numa velocidade incrível, e isso pode levar... eu li o livro do Harari, esqueci o primeiro nome dele, mas eu li o livro dele e ele também aponta, né? Ele aponta muito fortemente, na verdade, para esse lado também, onde a gente pode virar escravo da inteligência artificial. Mas pelo caminho dessa perspectiva que eu tenho percebido é que o quanto a inteligência artificial pode estar a favor do ser humano, como, por exemplo, resolver o trânsito em todas as cidades. Ele pode, de repente, conectar pessoas de uma maneira muito mais intensiva, intensa, etc. Da mesma, e pode facilitar muito a vida, né? Para isso acontecer, você tem que dar todos os seus dados. Você tem que abrir todos os seus dados. E ao mesmo tempo que você abre todos os seus dados, você fica na mão de alguma coisa. Então, se não for ético, o ser humano não for ético, ele vai virar um escravo e vai para uma destruição. Se ele for ético, ele pode entrar num campo de desenvolvimento quântico.
esse tão sonhado campo quântico. Agora, tem mais uma coisa que a gente pode dar. O ser humano é incrível, porque o ser humano pode dar um olé, né? Que é assim, hoje em dia, a Cuca me mandou um vídeo que eu não consegui assistir ainda, mas pelo que eu entendi, fala sobre o vazamento do Facebook, que o Facebook liberou, né? Deixou vazar todas as informações que tinham dos seus usuários, e isso foi que elegeu ilegitimamente o presidente, como é que chama o presidente dos Estados Unidos? O Trump, né? Então, a gente tem um elemento surpresa. Se o ser humano se tornar aquilo que ele é por natureza, que é imprevisível, o que é ser imprevisível? Existe uma célula muito fácil de... Isso eu vou falar de uma maneira assim, quase irresponsável, mas só para entender o raciocínio. Existe uma célula chamada peptídeos, que é fácil de mapear, porque ela tem umas características diferentes das outras, né? Então, biólogos conseguiram mapear os peptídeos, que são células cerebrais que estão pelo corpo todo, falando de uma maneira assim bem genérica, e conseguiram mapear. E viu que ele tem um caminho, um processo pelo corpo. E aí, mapeando aquilo anos e anos, eles se surpreenderam porque eles nunca conseguem adivinhar para onde vai e qual vai ser o movimento dessa célula. Elas são sempre imprevisíveis. Isso quer dizer que a gente pode fazer o maior plano do mundo, assim, um plano. Eu vou me alimentar bem, eu vou respirar um bom ar, eu vou meditar todos os dias, eu vou ter um estilo de vida assim super saudável e desenvolver um tumor. Como assim? É imprevisível, é possível, a gente sabe disso. Então, essa imprevisibilidade humana pode ser jogada a nosso favor, porque se alguém tiver todos os meus dados e eu for imprevisível, esses dados valem muito pouco. Então, olha que fácil que é a gente dar um olé nessa ditadura tecnológica. Então, sim, eu acharia uma loucura a gente tentar parar o desenvolvimento da inteligência artificial, porque pode ser realmente um aliado para um grande salto quântico. E eu acho que a gente precisa trabalhar com dois elementos fundamentais: a existência ética e a existência biológica da imprevisibilidade. E aí pronto. E aí o ser humano consegue caminhar em direção a essa liberdade que a gente tem tanto almejado, né? Então, peraí, olha, tiveram só, peraí, só hoje nós estamos quase no fim. Sim, só para pegar aqui, olha, como eu consigo acesso às informações dessa imersão curso? Agora aqui você consegue, porque é só isso que... A gente é muito não profissional, a gente é muito amadora, que a gente faz tudo por amor. Então, a informação é essa. A princípio, nessa sala, eu vou mandar pelo e-mail, pelo MailChimp do Himalaia, né? Que é isso. É igualzinho a gente está fazendo aqui, um encontro que vai lá, abre a sala, entra na sala e terça-feira, eu acabei de inventar o horário, para falar a verdade, terça-feira às 4 horas, quarta-feira às 7, quinta-feira às 9 da manhã. E aí a Lu fala no filme ela, aí tem um spoiler, então não sei, quem não quiser ler, não lê aqui, porque vai ter um spoiler. Aí a Thaisa, sabe o que eu vou te pedir? Se você puder, por favor, entrar no site do Himalaia e colocar seu e-mail lá, já fica registrado. Se você puder fazer isso, senão você me avisa que eu faço por você, tá bom? Pronto, isso aí. Renata, imprevisibilidade total. Diga, Cuca. Não, nós estamos quase... Faltam 5 minutos para terminar o nosso horário. Então, não sei direito se nós fazemos uma meditação rápida ou
deixamos para o próximo encontro. Eu adoraria fazer uma meditação, mesmo que rápida, com você. Tá bom, então eu não vou dar as explicações que eu tinha preparado hoje e nós fazemos uma meditação, tá bom? Eu vou fazer uma meditação mais simples, assim, para quem não assistiu às outras explicações sobre a vacuidade. Então, por favor, sentem-se na ponta da cadeira, com os pés apoiados no chão. E disse. Nessa meditação, nós vamos perceber que esse corpo, o nosso corpo, meu corpo, nosso corpo, é como uma miragem. Ele não existe da maneira como ele aparece. No primeiro momento, pense, meu corpo, sem especulação. Você poderia apontar o dedo e dizer meu corpo, certo? Bem simples assim. Você sabe se seu corpo é saudável, se é doente, se ele é alto, se ele é baixo, se ele é forte. São coisas que você sabe sobre o seu corpo. Mas, em geral, nunca se procura pensar mais profundamente sobre qual é a real natureza do seu corpo. Se você tentar encontrar realmente o corpo, você vai ver que você não consegue. Tudo que você aponta o peito, a cabeça, o tronco, os membros, são partes do corpo. Nunca você consegue apontar algo fora das partes do corpo. Então, toda vez que você vai procurar o corpo, em vez de ele ficar mais claro, ele vai ficando mais difuso e desaparece. O corpo é como uma miragem. O corpo é vazio de existência inerente. Pense, meu corpo é vazio de existência inerente, concreta, porque quando eu procuro ele desaparece como uma miragem. Se eu não procuro, ele aparece, eu digo meu corpo. Mas quando eu procuro, onde está meu corpo? Nas pernas, nos braços, no tronco, na cabeça. Eu nunca consigo encontrar o corpo. Ele desaparece. Eu encontro apenas partes do corpo. Meu corpo é como uma miragem. Se eu procuro, ele desaparece. Se eu não procuro, ele aparece. O mesmo raciocínio vale para o nosso eu, nosso mundo e todos os fenômenos que nós percebemos.
Se eu não procuro, eles aparecem. Quando eu procuro, eles desaparecem, como uma miragem. Se a sua mente se dispersar e você começar a pensar em outra coisa, simplesmente volte ao objeto de meditação. Meu corpo é como uma miragem. Quando eu procuro, ele desaparece. Quando eu não procuro, ele aparece.
Podem relaxar a concentração. Deixei só 2 minutos. E talvez, se for possível, quem quiser continuar meditando, poderia, talvez, eu sugiro assistir pelo menos os 2 últimos encontros. Acho que ajuda a entender um pouco em que sentido nós estamos indo. Sabe que essa experiência hoje, para mim, agora, da ilusão, da miragem, trouxe bem uma experiência de imprevisibilidade. Você se torna... foi uma experiência... Concretizou aquilo que eu estava falando, concretizou o que é imprevisível. Quando te procurarem, não vão mais te achar. E se não te procura, você tá lá. Como usar o Facebook sem deixar traços. Exatamente. Se te procuram, não te acham. Muito bom, muito obrigada. Obrigada a você. Então tá bom. Como acessar os outros encontros? Eles estão todos abertos e disponíveis no YouTube do Amalaia Piracaia, e é só entrar lá e você vai ver, tem no título Vacuidade de 1 a 10, essa hoje vai ser a 11ª, além dos outros encontros que estão lá. Então é só buscar pelo YouTube. Eu vou ver se eu consigo eu mesma organizar, ou se alguém me ajuda nisso, fazer umas pastas para ter os encontros menos misturados, né? Inclusive agora com esse próximo que vai entrar também, eu vou ver se eu consigo fazer isso, se alguém me ajuda, tá? Fica a dica. Se alguém Legal. Piracaia tem a ver com a cidade de Piracaia? Piracaia é onde eu moro, Você mora lá? Eu moro aqui. Que legal, conheço bem. Conheço lá. Você está em Piracaia? Eu estou em Piracaia. Você está em Piracaia agora? Sim. Ah, que maravilha. Cidade de Presépio? Cidade de Presépio, isso mesmo. Legal. Então tá bom, meus queridos. Eu mando notícias para que, se tudo der certo, terça-feira que vem a gente comece esse processo e vamos inventar, vamos criar. Tá tudo aberto para a gente fazer juntos aí. Alguma outra questão? Fale, Eu queria falar, Ana, pode falar? Pode. Queria agradecer muito. A trilha foi longa, da primeira vez que eu vi o seu vídeo em 2013, sobre desescolarização, e meu filho mais velho está com 15, esse ano ele saiu da escola. Estamos aí super forte aí, a Su VR que está aqui também, estamos juntos. E o mais novo aqui, ó, está no Amorim Lima, aqui em São Paulo. Então, a trilha aqui de educação está caminhando bem, viu? Que bacana. Quero ir para Piracaia, viu? Sim, Márcio, venha aqui brindar com a gente. Está indo bem aqui, ó. Que a força esteja com a gente. O que é isso? O Yoda. É o mestre Yoda. O mestre Yoda. É bom ter. Está indo bem o origami. Que bacana. Mas aí eu conto em outros encontros. Que bacana. Até mais. Até mais, Márcio. Obrigada. Vão ter uns monges assim. Então tá, gente. Vamos seguindo. Nos vemos em muito breve, então. Um beijo. Deu uma paralisada.